aqui é algo bastante interessante para que vocês vejam somente a estrutura então do que é uma função e agora sim a função do primeiro grau, a função afim, tá certo? A gente viu as definições anteriores e sobre aquele problema da videoteca, certo? Ou seja, aquele problema ele dizia basicamente o seguinte, que existia um y, que era o valor a ser pago, que era 2,50 vezes o x, ou seja, esse x era o que? A quantidade de fitas que variava de acordo com a quantidade, ou melhor, o meu preço a ser pago variava de acordo com a quantidade de fitas que eu iria comprar, certo? Daí, o que acontece? Isso que a gente viu é uma função afim? Com certeza, certo? E aí a gente vem para a definição, que diz: chama-se uma função polinomial do primeiro grau ou uma função afim. Qualquer função f. O que significa esse f? Função de número real em número real. O que significa número real em número real? Ou seja, pode ser qualquer valor, certo? Qualquer um, ok? Só não vai os complexos, mas qualquer valor. Nem se preocupe com os complexos, tá certo? Real, ok? Não se preocupe com isso também. Dado por uma lei da forma f de x igual a ax mais b, em que a e b são números reais e o a ele não pode ser zero, tá certo? Porque senão vai virar uma função constante, ok? E bom, nós temos então essa funçãozinha aqui, certo? F de x é igual ao a vezes x mais b, certo? Quem diabo é o f de x que não apareceu o y mais? F de x, ele é o mesmo y. Ah, e por que não coloca y? Fica mais bonito, pô, f de x, ó. Mas o que significa isso? Significa f de x é o quê? A função, ela depende de x, certo? É isso. F de x é a função que depende de x. Ah, e se for g de x? A função que depende de x também. Ué, mas não muda, não muda. Não. O que significa então fg? O que significa? É só para nomear, falar, ó, essa função ela tem esse nome aqui só para identificar, pô. Não se preocupe, é só para identificar, certo? É isso, ok? Não se preocupe com isso. Ou seja, mas isso é importante, você lembrar que o f de x é a mesma coisa que o a, que o y, certo? E bom, o que mais é importante aqui? Perceber que aqui vocês lembram muito bem de fórmula de Bhaskara, né? Fazer aquele negócio do delta e tudo mais. Lembra que a gente nomeava A, B e C? A mesma coisa acontece aqui. E lembre-se, o A na função afim, ele sempre vai estar junto de quem? Da variável independente, tá certo? E o B, ele sempre vai estar solitário. Solitário surfista, solitário, sozinho, sem ninguém, sozinho. Tinha a música de Sister of a Down, que era assim, que era, esqueci o nome dela, mas enfim, tem uma música assim. E bom, sabendo disso, nós temos essa característica, mas o que é importante dentro dessa função? É identificar cada uma dessas informações, certo? Ou seja, os nomes serão interessantes aqui, alguns, tá certo? Outros não, mas ó, quando a gente tem a estrutura da função afim, que é esta daqui, nós precisamos identificar aquele termo que vai ter mudanças no gráfico e os outros, tá certo? O primeiro caso é a letra A aqui, tá certo? Ela será chamada de coeficiente angular, tá certo? Ah, precisa decorar coeficiente angular o A? Não, certo? Em geometria analítica a gente pode ver isso, mas não se preocupe disso. Mas o que você deve lembrar é que o A, ele sempre está junto de quem? Da variável, certo? Que variável é essa? X, ok? Ah, então sempre vai ser o A? Ó, depende do problema, mas o que é que você deve identificar? O coeficiente angular ele vai estar junto da variável, tá certo? É só isso, mas não se preocupe, porque a gente sempre vai identificar como a letra A, tá certo? Como eu falei, em geometria analítica, ele tem um conceito parecido que muda a letra, mas não se preocupe com isso, fique de boa, ok? E o B, esse daqui é importante, é interessante, ó. B é a nossa constante. Por que ele é constante? Porque ele é sozinho, certo? Pode acontecer um diabo dentro do AX, ok? O B vai ficar lá de boa. O B é fleumático, tá certo? Não vai mudar nada. Sempre vai ser o mesmo valor e tudo certo, ok?
Pronto. Daí o que acontece? Nós temos aqui então essas duas funções aqui, certo? Ó, detalhe, primeira função, quem é o valor de A? É aquele termo que está junto da variável. Quem está junto da variável? O 2, então o A é igual a 2. E o B? O B é quem está sozinho, é 3. Quem é o A na segunda função? Eita, é quem está junto do X. Oxente, então é 0 sobre 3? Cuidado, meu Deus do céu, não. X sobre 3 é como que a gente faz? Quem é que multiplica o X para ficar o X sozinho? É o 1, não é? Então aqui é 1/3, tá certo? 1/3, rezar o terço, ó, lembrar. B é 6. Pronto, tá sozinho lá. Ok. Essa outra. A vai ser quanto? 2. Ai, não. Eu mudei a ordem, ó. O 2 está sozinho. Então o B é quanto? É 2. O A é quanto? 1. Porque tá junto do X aqui, ó. E nessa outra, o A vai ser 8 porque tá junto do X. E o B, não tem, é 0. Pronto, acabou. Só isso. Matou? Não. Doeu? Não. Só identifiquei. E essa identificação vai ser bastante interessante, tá certo? Muito, muito interessante. Daí tem essa primeira questão aqui. Uma questão bastante interessante que a gente vai tratar da nossa interpretação. Ó, o salário de um vendedor funciona da seguinte forma. Existe um salário fixo de R$1.000. O que significa salário fixo? Significa dizer que ocorra o que for, ele no final do mês ele vai, ó, ganhei meu 1.100 aqui, ó. É que nem professor que fala disso, né? Olha, vocês podem não querer nada, no final do mês eu vou ter o meu dinheiro. Não falam assim? É exatamente isso. Só que ele coloca, ó, só que esse vendedor ele vai ter uma comissão. O que significa comissão? É como se fosse um bônus de R$20 por cada venda realizada. Ou seja, se ele faz uma venda, ele ganha R$20. Significa dizer que no final do mês ele vai ganhar o salário mais R$20. Se ele faz duas vendas, ele ganha o salário mais 20 mais 20, porque ele fez duas vendas. Então perceba que ocorre uma variação. Tem gente variando aí, tá certo? E quem varia? Dependendo de quem? Perceba que essa comissão aqui, ó, ela tá variando de acordo com as vendas que ele faz. Só a comissão que está variando, consequentemente, o salário dele varia de acordo com as comissões que ele, de acordo com as comissões que ele recebe, ok? Se ele vender muito, ele vai ganhar um salário muito melhor porque ele vai ter uma comissão alta, tá certo? Então, nessa letra A que diz, qual é a lei de formação usada para mensurar o seu salário? Olhe, a função ela é f de x igual a x mais b, não é? Perfeito. O b, ele é o fixo, né? Vamos descobrir logo quem ele é? O b é quanto? 1.100. Pronto. Fechou. E o AX? O AX é o que? É o que aqui? Veja, vamos identificar. Ó, quem é que depende de quem? As comissões dependem do salário? Não. Você percebe que o salário é uma consequência do trabalho que ele faz, não é? Significa dizer que esse salário que ele vai ganhar é aquela nossa imagem, tá certo? Ou seja, o salário ele depende da comissão. Ele depende de quem então? Ele depende do AX, ele depende do X. Então, ó, sabemos que o salário dele é o quê? O AX. Mas quem é o A? O A é 20. Por quê? Porque é a comissão que ele recebe vezes X. Ué, mas quem é esse X? Esse X é a quantidade de vendas. Por quê? Porque se ele faz uma venda, 20 vezes 1, 20. Mais 1.100. Porque lembra que agora, ó, a gente vem com quem aqui, ó? Com 1.100. Por que 1.100? Porque é aquele salário que é fixo. Ou seja, ele recebe uma comissão mais uma parte fixa. Então aqui a gente tem a lei de formação que determina o salário desse cara. E a letra B diz, qual é o seu salário final se ele consegue realizar 25 vendas no mês? Ou seja, na nossa lei de formação, quem são as vendas? Não, o X. Se ele fez 25 vendas, então o X é igual a 25. Ou seja, o salário dele vai ser igual
não é 20 vezes x mais 1.100? Então vai ser 20 vezes 25 mais 1.100. Isso aqui vai ser igual a 20 vezes 25 vai dar 50.500 mais 1.100. Então, o salário dele, se ele vender 25 vendas, é de 1.600 reais. Pronto, tudo certo, ok? Tranquilo. Aí a segunda pergunta diz: se o seu salário no final do mês foi de 2.000 reais, aí tá lá apada da bexiga. Quantas vendas ele realizou? Opa! Ele não tá falando das vendas. Eita, ele tá falando do salário, bicho. Quem é esse 2.000? É o salário. O salário é 2.000. E ele quer saber quem? Ele quer saber quantas vendas ele realizou. Quem são as vendas? É o X. Eita, ele quer descobrir o X, ó. E aí, como é que a gente faz? Aí a gente lembra da fórmula. Não é o salário igual a 20 vezes X mais 1.100? Não é essa a fórmula? Quem é o salário? Ele quer, o objetivo dele é ter um salário de 2.000. Isso aqui deve ser igual a 20 vezes X, o X eu não sei quem é, igual a 1.100. Pronto, nós temos o que aqui? Uma equação. Quem tiver letra fica com quem tiver letra, quem tiver número fica com quem tiver número. Esse 1.100, ele é uma constante, não é? Então ele vai passar lá para outro membro, ficando 2.000 menos 1.100. Isso aqui é igual a 20x. E, consequentemente, 2.000 menos 1.100 dá 900. Isso aqui é igual a 20x. Consequentemente, podemos fazer então que o x vai ser igual a 900 dividido por 20. Então, o x vai ser igual a 45 o quê? 45 vendas. Ou seja, ele precisa realizar 45 vendas para que ele tenha um salário mensal de 2.000 reais, tá certo? Então, esse é o conceito dessa primeira, tá certo? E aí temos essa segunda aqui. Dada essa função, resolva. Essa daqui vai ficar como exercício, tá certo? Para vocês, para que vocês resolvam cada uma. Está no gabarito até. Esse resultado aqui ele vai dar menos 1. Esse aqui ele vai dar menos 5. E esse aqui o resultado vai ser igual a 0, tá certo? E bom, ele tem no slide, aí vocês observam por eles, ok? Mas é o mesmo contexto, ou seja, eu vou vir aqui, ó, não é f de 0? Então, o que significa esse f de 0? Significa a minha função quando o x é igual a 0. Então, vai ser 4 vezes 0 menos 1. Opa! Então, esse valorzinho aqui, ó, eu vou mudar ele por quem? Pelo meu valor que eu tenho, certo? Que é 0. Aqui, menos 1. Então, eu vou pegar a minha função, vou substituir por menos 1. Essa outra, vou pegar a minha função, vou substituir por 1/4. Quem? O valor de x, certo? E aí a gente vai construindo em cada um. Para que esse vídeo não fique longo, aí a gente pode pegar essa ideia aqui, tá certo? E bom, e aí a nossa última aula, ou a nossa terceira aula, onde eu tenho que ver, vai ser sobre os gráficos de uma função afim, que é um tema bastante interessante, tá certo? Até já!